Você já foi acusado de algo que não fez? Sabe aquela sensação de injustiça, de ter sua reputação manchada por calúnias e mentiras? O rei Davi conheceu esse sentimento de perto. E no meio da angústia, ele escreveu uma das orações mais poderosas da Bíblia, o Salmo 7. Vamos mergulhar nessa história juntos e descobrir como transformar a injustiça em um testemunho de fé. O salmo começa com um grito de socorro: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Davi não tenta se defender diante das pessoas. Ele não gasta energia discutindo com seus acusadores. Ele corre direto para a única fonte de justiça verdadeira: Deus. Ele sabe que a opinião dos homens muda, mas o julgamento de Deus é eterno e perfeito. Davi entende que se Deus for o seu advogado de defesa, nenhuma mentira, nenhuma calúnia poderá prevalecer contra ele. A perseguição era tão intensa que ele se sentia como uma presa indefesa diante de um leão faminto. Ele diz: para que o inimigo não me arrebate como leão, despedaçando-me, sem que haja quem me livre. Essa imagem mostra o desespero, a vulnerabilidade que ele sentia. Talvez você se sinta assim hoje, encurralado, sem saída, com a impressão de que seus inimigos são fortes demais. Mas veja, o que Davi faz em seguida é algo surpreendente e que exige muita coragem. Ele se coloca diante de Deus com total transparência e diz: Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, então que o inimigo me persiga e me alcance. Isso é incrível. Davi está tão seguro de sua inocência que convida o próprio Deus a julgá-lo. Ele basicamente diz: Deus, se eu sou culpado do que me acusam, que eu sofra as consequências. Mas se eu sou inocente, eu peço que o Senhor, na sua justiça, me defenda. Ele não tem medo do julgamento divino, porque sabe que Deus não julga pelas aparências, mas sonda o coração e conhece a verdade. Com essa confiança, ele clama por justiça divina. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te contra a fúria dos meus adversários. Davi não está pedindo vingança pessoal. Ele está pedindo que a ordem de Deus seja restaurada, que a justiça prevaleça sobre a maldade. Ele pede a Deus: julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Que oração poderosa! É um pedido para que Deus olhe para a sua vida, para o seu coração, e o defenda com base na integridade que o próprio Deus lhe deu. Mas o desejo de Davi vai além da sua própria situação. Ele quer ver o fim do mal no mundo. Cesse a maldade dos ímpios, mas estabelece o justo. Essa é a esperança de todo aquele que ama a Deus. Que a bondade, a verdade e a retidão vençam a mentira e a injustiça. E é nesse ponto que ele faz uma declaração de fé que se torna o centro do Salmo 1. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Davi não confia em sua própria força ou em sua própria capacidade de se defender. Ele declara que sua proteção, seu escudo, é o próprio Deus. Ele sabe que Deus é um juiz justo. A Bíblia diz que Deus se ira contra o ímpio todos os dias. E se o pecador não se arrepender, a justiça virá. Deus afiará a sua espada e preparará seus instrumentos de juízo. Isso não é para nos assustar, mas para nos lembrar da seriedade do pecado e da certeza da justiça de Deus ao mesmo tempo. Essa mesma justiça garante a defesa e a proteção daqueles que confiam nele. O mesmo Deus que julga o ímpio é o Deus que ergue um escudo ao redor do justo. E como termina o Salmo? Depois de derramar seu coração, sua angústia e seu clamor por justiça, Davi termina em adoração. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Ele ainda não viu a resposta. A perseguição talvez ainda não tenha acabado, mas pela fé, ele já começa a louvar. Ele louva não porque o problema foi resolvido, mas porque ele sabe quem é o seu juiz e defensor. Ele confia na justiça de Deus, e essa confiança o leva à adoração. Este salmo é um guia para nós hoje. Quando a calúnia bater à sua porta, quando a injustiça tentar te derrubar, não perca tempo em tribunais humanos. Corra para o único tribunal que nunca falha, o trono da graça de Deus. Apresente sua causa a Ele. Confie na sua justiça. Deixe que Ele seja o seu escudo. Ele vê o seu coração, Ele conhece a verdade e Ele sempre defende
aqueles que andam em integridade. Se esta mensagem tocou seu coração e trouxe esperança para sua vida, peço que você curta este vídeo, e para declarar sua fé junto com Davi, comente aqui embaixo: Deus é meu juiz e meu escudo. E se você deseja continuar recebendo histórias e reflexões bíblicas que fortalecem a alma, inscreva-se no nosso canal. Sua jornada de fé é importante para nós. Obrigado por assistir, e que a justiça e a proteção do Senhor estejam sobre você. Até o próximo vídeo.